Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Petersen, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por essa jornada do autoconhecimento. Se você estiver acompanhando o nosso episódio de qualquer plataforma de áudio, convido você a correr para o nosso canal do YouTube, já que estamos gravando aqui em vídeo também, e com uma convidada que é um enorme prazer receber aqui, para a gente saber um pouco mais, ter uma aula com ela, na verdade, que é a Mariana Fernandes. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A Mariana, ela se dedica a ensinar o que a escola nunca nos ensinou. Como escutar nossas emoções com sensibilidade energética e tomar decisões mais assertivas a partir desse sentir. Ela faz isso através de um método único que une a percepção sensorial do campo vibracional à observação sutil do próprio desenvolvimento. Esse método foi criado a partir da sua própria experiência e dos conhecimentos adquiridos das suas duas formações principais, a terapia vibracional e estudos da consciência, pelo Ateliê de Luz, e fenomenologia goetiana para o desenvolvimento pelo Instituto Fonte. Com uma sensibilidade ao campo de energia desde criança, Mariana guia as pessoas de forma didática e amorosa, tanto no consultório quanto na sua comunidade online de desenvolvimento emocional, ajudando-as a se reconectar consigo mesmas e a despertar sua potência de autocura. Mariana, para quem não está familiarizado ainda com o termo, o que significa, se você pode explicar para a gente, o que é terapia vibracional? Terapia vibracional, na verdade, é um termo amplo que diz sobre um conjunto de terapias que trabalham com o campo de energia, Então, o que é o campo de energia? O campo de energia é um campo que tá assim, o nosso corpo está dentro do campo de energia, na verdade, Eu ia falar que ele circunda o campo, mas não é isso, porque ele permeia, Ele tá... Então, tudo que tem ali são as nossas emoções, nossos pensamentos, nossa vitalidade, nossas imaginações, fantasias. Então, tudo que existe dentro da nossa psique, da nossa cabeça, existe como energia nesse campo. Então, todas essas terapias vibracionais trabalham com aquilo que está ali. Perfeito. E quais são os benefícios dessa terapia, tanto para a nossa saúde emocional, quanto a saúde mental? Os benefícios dessa terapia é que, tudo que a gente tem no nosso corpo, falando de saúde física, se originou primeiro no campo energético, o que a gente estuda. Então, quando a gente tem alguma questão do corpo, a gente pode ajudar, quando a gente tem uma questão do corpo, a gente precisa ir no médico, Precisa cuidar, precisa, não é que a gente consegue resolver tudo pelo campo de energia, mas a gente consegue ajudar esse processo de cura do corpo, trabalhando ao mesmo tempo no campo energético, E na saúde mental, a gente está falando de, por exemplo, uma pessoa pode começar a adoecer mentalmente por se desconectar desse campo de energia, desse campo emocional, principalmente, da dimensão emocional desse campo energético, porque a gente está falando de diversas dimensões, A dimensão do pensamento, das emoções. Então, se a gente consegue trabalhar ali, fazer a pessoa se reconectar com isso, a gente começa a fazer essas emoções circularem de novo, a serem liberadas desse campo. Então, começa a ter processos de cura emocional ligado a esse trabalho no campo, É muito mais fácil quando a gente está falando de uma coisa que não está no corpo, assim. E como que a gente une esses benefícios diretamente para questões, vamos dizer assim, mais diretas? Desculpa a redundância. No caso, por exemplo, de relacionamento. Ou questões familiares, por exemplo. Como que a gente consegue fazer essa união? Sim. Bom, a primeira coisa, a gente escuta a pessoa, entende, a história dela. A gente nunca desconecta o que está acontecendo no campo de energia dela do que ela fala sobre a história dela, Então, a gente vai entendendo, por exemplo, através das palavras dela. Então, se ela está falando, eu tenho uma questão com a minha mãe, que é muito forte, que desde a minha infância, vem assim. Então, a gente consegue ajudar ela, através dessa escuta, a saber o que fazer no campo energético, Então, ela fala, eu tenho uma questão com a minha mãe que faz com que eu me sinta assim. Aí, a gente entende, por exemplo, essa questão está ligada a qual centro de energia, Porque esse campo, ele tem 7 centros de energia, o que as pessoas chamam de chakras, E é que, como eu venho de uma abordagem que não é exatamente a abordagem mais, que vem do sânscrito indiano, é uma mulher americana que cunhou essa prática e essa técnica que eu uso, a gente fala de centro de energia.
Mas são os chakras. Então, por exemplo, uma questão que ela tem que diz respeito a como ela se vê, se sente por causa dessa relação com a mãe. Então, a gente vai lá e trabalha no segundo chakra, consegue reestruturar esse centro de energia, consegue tratar as feridas que estão ali, né? Consegue movimentar a energia ali. E isso quer dizer que a pessoa sai dali e fala, nossa, agora curei, não tenho mais essa questão com a minha mãe. Não. O que quer dizer é que a pessoa vai e ela consegue acessar com a consciência dela aquilo que estava abafado ali, porque como ela não tratou, essa energia que estava ali vai se densificando. Tá. Então, a gente consegue botar a energia dentro do campo, aquilo se movimenta, fica mais fluido, ela consegue acessar com a consciência dela, vem outras palavras para explicar aquilo, vem outras memórias, assim ela vai dissolvendo esses bloqueios energéticos que estão ali, né? E assim ela vai conseguindo compreender essa questão, né? Então, é meio por aí que a gente vai, né? Dependendo do que é a questão de cada pessoa. Assim. A dúvida, acho que principal quando a gente fala de terapias assim, é principalmente tocar em feridas que talvez a gente não esteja vendo. A gente sabe o sintoma, mas a gente não sabe o que está por trás. Então, por exemplo, quando a gente fala de relacionamento, está falando de rejeição, por exemplo, ou até algo que a gente vem falando muito, que é sobre a dependência emocional. A gente consegue acessar através da terapia? Sim. A gente trata a dependência emocional quando a gente está falando das questões do quarto chakra, né? Do quarto centro de energia, que é o centro do coração, onde estão as nossas feridas que têm mais relação com o outro, né? Com as nossas relações, com o amor, com o medo, né? Então, a dependência emocional, ela vem muito desse lugar do medo, assim. Então, o que a gente faz, né? A gente tenta... Quando o chakra está num funcionamento distorcido, que a gente chama, né? A pessoa começa a apresentar sintomas dessa distorção. Por exemplo, a dependência emocional. Ela não se sente suficiente, ela busca energia que ela deveria estar autogerando no outro, né? Então, a gente começa a tratar isso de forma muito integrativa, né? Não é que a gente fala assim, então a sua questão é com a dependência emocional, então vamos falar só sobre essa questão. Não, porque às vezes ela também tem uma questão de perda de energia, que não ajuda ela a deixar esse campo saudável, né? Para ela poder se sentir suficiente e não depender emocionalmente do outro. E começa a trabalhar em paralelo com essas feridas que tem a ver com a feridas de abandono, né, traumas, às vezes, que a pessoa tem, e às vezes nem é uma situação drástica que aconteceu com ela, às vezes é uma série de fatores de como ela foi... Né, Pode ser uma percepção dela, por exemplo, na infância? Uma sensação? Sim, e é uma percepção, né? Às vezes tem traumas que são, né, mais concretos, assim, óbvio. Você vê que a outra pessoa não se importou minimamente se ela ia produzir aquele trauma ou não, né? O outro. Então, mas às vezes não. Às vezes você tem pais que são amorosos e mesmo assim a criança, naquela interpretação dela ali, ela interpretou dessa forma, né? E aí ela faz essa... ela carrega isso, né? Ela carrega isso e ela projeta essa ferida em outros relacionamentos dela. Por que ela faz isso, né? E é uma inteligência do campo energético, que é... tem uma coisa aqui que precisa ser olhada, que precisa ser cuidada, que precisa ser tratada, porque na época que isso surgiu, isso não foi cuidado. Então, eu vou continuar mostrando para ela o campo, né? Eu tô falando como se o campo estivesse falando. Eu vou continuar mostrando para ela que ela precisa olhar para isso. Então, todo relacionamento que ela tiver, que ela ainda não tiver cuidado disso, ela vai se deparar com isso. Entende? Até que ela aprenda, entre aspas. Sim. Acho que aprender é uma palavra boa. Uma palavra boa. Porque falam muito, né, sobre a gente atrair pessoas que estejam vibrando nessa frequência. Sim. Pessoas diferentes que trazem questões semelhantes. É real isso, mano? Sim, muito real, porque a gente atrai o que a gente tá vibrando, né? Então, a gente, dentro do nosso campo, se a gente tem todas essas feridas que a gente não... Como que a gente tira essas feridas do campo, né? Acho que isso é uma coisa legal de entender. A gente precisa sentir as emoções daquela ferida.
que provavelmente elas ficaram presas ali. Provavelmente não. Elas ficaram presas ali porque elas não foram sentidas. Porque quando elas são sentidas e elas têm um processo de passar pela consciência, você sente e fala, é isso aqui que eu tô sentindo, e eu valido isso, e eu autorizo isso. Isso não precisa mais ficar no seu campo, você não precisa carregar mais isso. Então, se você tá, né, com todas essas coisas no seu campo, é porque você não sentiu o que precisava ser sentido no momento que deveria ter sentido, né? No momento em que aquela ferida é produzida ou revivida, né? Porque a gente também revive feridas que são de épocas que a gente nem lembra, né? Então, por isso que eu tô falando, né? Que a gente atrai o que a gente tá vibrando, porque se todas essas dores e essas feridas estão ali, essas emoções que estão ligadas a, por exemplo, a situação do abandono, como a gente estava falando. Se tem muitas feridas ali ligadas a esse tema, elas vão se condensando, se aglomerando ali, e você, às vezes, tem tão forte isso em você que você tá vibrando o abandono. Então, você começa a atrair pessoas que abandonam. Por quê? Porque o seu campo está falando, você precisa olhar para isso. Então, você vai se deparar com isso até você poder sentir. Olha, é muito forte isso, né? Porque, às vezes, acho que a pessoa, ela pode até ter essa clareza, e fica meio, né? Eu quero resolver. Como é que faz para resolver? Porque não é palpável, né? É uma questão muito de sentir. E, Mari, em questões de luto, tanto a perda de um ente querido, quanto o fim de um relacionamento. Como que a gente trabalha essas emoções? Isso é muito forte, assim, né? Porque o luto, eu acho que ele existe, né, também no fim de um relacionamento, né? Não só quando a gente perde alguém por morte, assim, que é uma coisa mais profunda, né? Porque quando você tá no fim de um relacionamento, você entende aquilo como o fim de um ciclo que, né? Você entende por que acabou, então você consegue, né, dar significado para aquilo. Mas quando é um luto de uma pessoa que, né, morreu, às vezes, de uma forma abrupta, é mais difícil porque você demora para dar significado para aquilo, né? Então, dentro do campo de energia, você vai circular aquelas emoções que estão ligadas à dor daquela perda, né? Então, você precisa sentir, né? Você sempre acaba caindo nesse lugar, que é o luto precisa ser vivido, ele precisa ser sentido, você precisa poder sentir a tristeza, né? Tô falando nos dois casos, assim. Porque senão você não consegue seguir a sua vida, você fica preso naquela situação, você fica, né, apegado à energia daquele ciclo que se encerrou e não consegue iniciar outro. Porque a gente, né, fala muito de ritmo também, no ritmo, que eu tô falando também de ciclos, né? Então, se uma pessoa morre abruptamente, você precisa fechar aquele ciclo, né, que você teve com aquela pessoa. E às vezes não é uma coisa que você quer, mas você precisa poder fechar. Isso não significa que você vai esquecer a pessoa, né? Significa que você vai poder viver e pode ser que doa para sempre, né? Mas você precisa passar pelo processo do luto. Isso é uma coisa muito importante, assim. E às vezes não só de relacionamento, né? Eu tava até falando com um dos meus pacientes. O luto da morte de um sonho que ele não vai mais poder retomar, sabe? Ele já percebeu, esse sonho aqui morreu. Acabou. E eu não realizei ele como eu gostaria de ter realizado. Então, e ele não passou pelo luto desse sonho. E ele tava há 10 anos com crise de ansiedade, com uma coisa assim que ele não sabia explicar, porque ele não tinha podido naquele momento sentir a dor da morte daquele sonho, passar pela tristeza. É muito simples, assim, quando você compreende, né, onde você precisa ir. É na tristeza. Você precisa sentir a tristeza. E a gente evita muito, né? A gente faz qualquer coisa para se distrair dessa dor. Então, é por isso que a gente, às vezes, acaba não vivendo o luto. Sim. E como que as emoções, elas guiam a nossa vida como geral? Porque, como a gente tá falando do campo, né, tudo tem energia, mas as emoções, inclusive até pegando um gancho aqui dos divertidamente todos aqui, como que eles guiam de fato a nossa vida, a nossa rotina? Sim.
a gente tem uma ligação entre as emoções e os nossos pensamentos, que é assim, o pensamento ele é produzido pelas emoções que estão no nosso campo, assim. Então, é muita ligação entre o que a gente pensa e o que a gente está sentindo. Então, se a gente não está um pouco desconectado do que a gente está sentindo, a gente vai ficar perdido nos nossos pensamentos e vai acabar tomando decisões que a gente que elas não vêm do que a gente, de quem a gente é de verdade naquele momento, né? Não tô nem falando de essência, tô falando assim, quem é você de verdade nesse momento? O que você realmente está sentindo nesse momento sobre todas as coisas que estão acontecendo com você, né? Sobre como tá as suas relações, seu trabalho, seus amigos, você com você mesmo, para você poder produzir pensamentos que estejam alinhados com essa verdade. E aí sim você poder tomar decisões mais de acordo com essa verdade, né? Porque se você fala assim, eu vou ignorar isso aqui que eu tô sentindo sobre essa questão, porque é meio difícil, não quero ficar sentindo isso, e falar, e às vezes a pessoa começa até a querer ignorar os pensamentos ruins. Não queria estar pensando isso, que é muito ruim, eu só penso negativo, por que eu não sou positiva? E aí a pessoa começa a tentar produzir pensamentos positivos que são artificiais, porque não estão ligados com uma emoção que ela tá sentindo, que seja boa também, né? Então, e aí não funciona. Então, ela tá sempre tomando decisão num lugar de inconsciência. Porque ela não tá consciente do que ela tá sentindo e de quem ela realmente é naquele momento, né? Porque a gente é esse todo, né? A gente é o que a gente tá sentindo, pensando, vibrando. O tempo todo. E é exaustivo, né? Assim, a gente ficar nessa autoanálise diária o tempo todo, principalmente para não deixando com que a gente seja quem a gente é. Mas é medo do julgamento? Eu acho que sim, mas eu acho que assim, né? Por isso que eu falo que eu ensino às pessoas aquilo que elas não aprenderam na escola. Porque sentir é simples. É uma questão de você perceber, ter percepção daquilo que está acontecendo no seu corpo a cada momento porque a gente percebe quando a gente sente alguma coisa. Sabe quando você tá falando com alguém e aí é uma coisa que a pessoa fala, pega, sabe? Dá aquela... isso aqui que ela falou me deu um... O corpo fala, né? A gente tende a querer ignorar aquilo e passa por cima e vai pro pensamento e começa a tentar explicar por que a pessoa disse isso e esquece aquilo que estava sentindo, né? Então, é o medo do julgamento, mas na verdade é um não saber como sentir. E aí, por que a gente não sabe, né? Porque, assim, é natural sentir, a gente deveria saber como sentir, a gente nasce sentindo, né? Então, o que acontece pra gente parar de sentir? A gente tem uma cultura que invalida o sentir há muito tempo, né? Agora começou a mudar um pouco, mas ainda é muito forte essa ideia de que, uma coisa é uma fraqueza, sabe quando você ouviu na sua infância que para de chorar, é feio ter raiva, que feio essa criança chorando, sabe? Esse tipo de... E aí você vai... Ou então não falavam sobre o sentir na sua casa, porque isso é muito comum, né? Eu percebo nos meus pacientes que a pessoa super sensível, um monte de coisas acontecendo dentro dela, mas ela começa a descrever como era na casa dela e você fala, nossa, não davam palavra para as emoções de ninguém, como se não existisse, né, o campo emocional. Então, não é só o julgamento. Tem o julgamento porque o não falar sobre o sentir, o não dar espaço para isso, vem de um julgamento da cultura que isso não é importante, isso é fraqueza, sabe, essa coisa assim de sentir não é importante. O importante é pensar, fazer, e é isso, né? Então, sentir atrapalha, sentir é um problema, você fica chato quando você tá sentindo, vai pro seu quarto chorar lá, sabe? Então, é isso que vai fazendo a gente desconectar desse campo. E quando a gente não trata esse sentir, a gente torna adultos que sentem muito. Os famosos emocionados, talvez, né? Aquelas pessoas mais sensíveis. E aí, como que a gente transforma... Porque assim, quando na vida adulta, a gente também tá lidando com esses sentimentos, principalmente aquilo que a gente não tratou antes. E ao mesmo tempo, a vida tá continuando, né? A vida, ela tá acontecendo. Como que a gente consegue fazer isso? Então...
todo mundo sente muito, assim, né? Tem pessoas que têm um mental mais, né, presente, assim, tomam decisões mais de forma mais mental, outros são mais instintivos, né? Que é uma coisa que nem passa pelo sentir tanto, é um negócio mais assim, tipo, instintivamente eu tomei essa decisão. Mas todo mundo sente, né? Eu acho que essa coisa de você falar, um é mais sensível, o outro, sim, existe isso. Tem pessoas que são mais emotivas, assim. Mas isso não quer dizer que tem pessoas que não sintam, não existe isso, né? Acho que todo mundo sente, assim. Então, na vida adulta, quando a gente se desconectou muito disso, a gente vai começar a ter problemas, com certeza, assim. Tipo, problemas de saúde, problema de relacionamento, problema de comportamento, problema no trabalho. Porque é um lugar que começa a bloquear fluxos. Porque Perfeito. o sentir, ele é o que flui no campo. Ele é o que faz o campo ficar fluido. Porque, né, tem muitas pessoas que associam as emoções com a água, né? Nesse campo mais... Na astrologia a gente associa. Exato. Então, pensa que... E a gente é 70% água, né? Então, assim, pensa a importância que é sentir para a saúde de um campo energético, assim. Então, o que a gente faz quando a gente já é adulto e precisa conciliar o sentir com as coisas todas que tem para fazer? A gente precisa criar práticas de sentir. A gente precisa criar espaços para sentir, espaços que sejam contornados para a gente poder sentir. Porque às vezes você não quer começar a chorar no meio da sua reunião com o seu chefe. Tipo, você não quer sentir dessa forma, né? Então, você tem que ter um cuidado com isso, uma prática, cuidar do seu espaço de sentir. Então, você falou, meu chefe falou um negócio aqui que, eu quis chorar na hora, mas eu fiquei lá. Segurando. Aí você chega em casa e fala, tá, agora eu vou voltar lá, vou pensar no que ele falou e eu vou deixar sentir. E isso vai durar 15 minutos, porque é o tempo que eu tenho aqui pra isso. Porque depois eu tenho que fazer jantar, fazer as outras. Você não precisa passar a vida inteira, né, no sentir ali, mas você precisa dar algum espaço para isso. E como que a gente identifica, Mari, os nossos bloqueios emocionais? Como que a gente consegue, assim, nessa vida corrida, nessa vida, né, cheia de demandas, esses 15 minutos para chorar ali no banheiro do trabalho, como que a gente consegue identificar esses bloqueios? A gente tem que olhar para assim, onde que tá ruim na vida? Sabe? Onde que você tá insatisfeito? Onde que você não tá vendo sentido? Onde que tem vazio? Onde que... É aí que você não tá podendo sentir. Porque eu não tô falando só de emoções ruins, né? Eu também tô falando das emoções boas. Se você tenta bloquear a parte ruim, você vai bloquear a parte boa também. Por isso que tem pessoas que chegam falando, eu não sei o que aconteceu, mas eu pareço uma máquina, minha vida é cinza, parece que eu sou um robô, todo dia eu acordo e aí eu faço as mesmas coisas, não tem cores na minha vida. Isso quer dizer o quê? Que você bloqueou tanto a parte ruim que você bloqueou a boa também, né? Então, esse lugar de você poder se conectar com os fluxos, né? E poder falar, onde não tá fluindo a minha vida? É aí que você tá bloqueando o sentir. E às vezes é o sentir da emoção boa também. Sabe, você tá no seu relacionamento e você tá achando, sabe, tá desconfortável, tá insatisfeito, não sabe... Você pode estar bloqueando o fluxo do amor na relação. Entende? Não só porque você tá com medo, ou porque você ficou com raiva e não sentiu, ou... Então, também tem esse lugar de você, né? Assim, a gente percebe que tá bloqueando, onde estão os bloqueios, nos lugares onde a gente não tá se sentindo bem. É muito simples, assim, né? É o aviso. Não tô bem aqui. Esse é o aviso. O desconforto, né? Acaba sendo. Sim. É engraçado que quando a gente pensa na nossa vida cotidiana, né? A gente hoje nos tornamos adultos cansados. E como que a gente aprende a descansar, Mari? Como que a gente aprende a dar essas pausas sem sentir culpa, de repente, né? Sem sentir a responsabilidade por não estar produzindo, que eu acho que tem muito isso agora, né? Como que a gente aprende a esse descanso? Olha, a primeira coisa que eu acho que é muito importante das pessoas entenderem é que não existe um campo energético saudável sem descanso. Não existe. Porque, assim, não é que o descanso é uma opção. Ele é parte do que é a manutenção desse campo. E aí eu não tô falando só de sono. Que as pessoas falam, então, né, se eu não tô dormindo bem, então eu não tô descansando. Não, não é só isso. Sono é uma pequena parte do que é descansar, assim, porque... E aí eu falo para as pessoas, né, o que é descansar? Descansar tem várias dimensões, né? Você
dormir é uma delas, sim. Mas talvez nem seja mais importante do que a gente tá falando de descanso, assim, tá? Porque o descanso, ele é uma reorganização do campo. Então, por exemplo, quando você faz um relaxamento, o seu campo inteiro se reorganiza. Então, aquilo que estava bloqueado só aqui no ombro, você estava todo tenso, começa a se redistribuir, você solta, começa a energia a se reorganizar ali. Ah, estava tudo acumulado aqui, começa a ir mais se reorganizar. Então, reorganizar energeticamente é descanso. Nutrição energética é descanso. Porque às vezes você pode ter ficado sem energia e você precisa se nutrir. E você se nutre como? Fazendo coisas que você sente que te energizam, né? Ou que te dão prazer, que te trazem, né, uma coisa assim boa. Então, estudar é uma coisa que me energiza, eu gosto. Ou não, estudar pode ser uma coisa que te escoa a energia, né? Então, para cada um vai ser um lugar, né? E uma outra coisa, limpar o campo. Descansar é muito importante para limpar o campo. Então, descarregar a energia excessiva que tá aí. Por exemplo, energia mental excessiva, você pode descarregar de várias formas. E aí tem muitas formas de descansar. Não é só você parar e não fazer nada. Às vezes isso é uma forma, mas você ir no parque, pisar na grama com o seu pé descalço para poder descarregar a energia mental é uma forma de descansar. E uma coisa que as pessoas não entendem é que descanso é investimento, sabe? Porque se você manter o seu campo saudável e você conseguir ter energia para fazer suas coisas, ter uma estrutura emocional para fazer suas coisas, ter pensamentos mais claros para poder fazer, ter mais foco para poder fazer. Então, se você descansar, você vai ser mais produtivo, né? Assim, eu gosto de defender a ideia de que a gente não precisa descansar para produzir mais, mas é uma consequência. Você fica mais produtivo, mais rápido, mais assertivo, Então, né? E descansar não precisa ser... Se você... É que nem eu falei do sentir, você tem que ter uma prática de descansar no seu dia a dia, né? Então, pegar 15 minutos, 10 minutos aqui no momento que deu e vou deitar e vou só ficar me percebendo no meu corpo, como que eu tô, ou vou colocar uma música que eu gosto, ou eu vou dar uma caminhada. Várias formas do que é descansar, né? E além dessa prática que você recomenda, existem outras técnicas ou outras práticas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para que a gente recupere esse campo energético, para que a gente, né, faça essa recuperação assim, de forma saudável? Sim, né? Se você tá com o campo muito desestruturado e assim, né, num processo de adoecimento já, né, assim, que pode ser no campo mais mental, assim, tipo depressão, ou um quadro de ansiedade que já é mais grave, ou alguma doença do corpo, você geralmente precisa de ajuda, né? Para isso que existem os terapeutas vibracionais. Então, assim, né? O que você pode fazer se você não tá nesse estado que você precisa de um profissional te ajudando ali para recuperar esse campo? Porque se você tá nesse estado, é muito difícil você conseguir recuperar sozinho, assim. Porque o campo perde estrutura, perde muita energia. Então, você precisa de alguém que vá lá e coloca uma carga maior de energia, né? Então... mas se você tá só um pouco cansado, desvitalizado, um pouco emocionalmente instável, aí você consegue fazer esse cuidado, mas você precisa se conectar consigo mesmo. A primeira coisa é se conectar com o seu corpo, assim, que é o corpo que diz como que tá o campo. Então você tem que perceber como que tá o seu corpo, onde estão as tensões, onde estão as dores, onde estão os incômodos, quais são as questões que você está vivenciando no seu corpo, né? Porque às vezes você não tá doente, mas você tá com o pescoço travado, sabe? O tempo inteiro o pescoço tá travado, ou com uma dor nas costas, ou com uma questão no joelho, ou você tá sempre com uma digestão, sabe? Uma coisa assim. Então, onde que estão essas questões? E começar a dar atenção para isso. E aí eu não tô falando só de ir no médico e tal, acho que sim, isso é importante, mas parar e dar atenção com a sua consciência, botar a consciência ali. Sabe, hoje mesmo eu tava, depois do almoço, falando, nossa, eu tô meio ruim aqui da minha digestão. Eu parei e fiquei lá observando. Eu comecei a perceber como tava energeticamente. Aí aprendi a usar a consciência também, né? Eu intencionei aquela reorganização energética ali e de repente eu falei, nossa, agora eu tô muito melhor. Então, né, coisas que a gente pode fazer. Ficar presente no corpo, aprender a sentir, aprender a descansar, aprender a usar a consciência. Perfeito.
E Mari, a gente consegue utilizar outras vertentes astrológicas ou até a própria psicoterapia unida à terapia vibracional? Sim, super. A terapia vibracional é muito integrativa, porque ele é o lugar que une tudo. Eu acho, né? Assim, é o lugar que o campo energético, ele é o lugar que integra tudo. Ele é o lugar que integra o simbólico, que vem da astrologia, é o lugar que integra o físico, que vem das questões do corpo que você está vivendo ali, da medicina, é o lugar que entrega o simbólico da palavra, da psicoterapia, que você está lá narrando a sua história, porque tudo isso é energia. O que a gente fala, os símbolos que a gente usa, né, para explicar. Os signos, é isso, né? São energias, configurações energéticas, né? Que cada pessoa nasceu ali com aquela, embebido daquela configuração. Então, é um lugar que integra tudo, assim. E existem hoje outras novas técnicas dentro, né, da terapia, até abordagens emergentes, no caso, assim, dentro da terapia vibracional, que pode ser utilizado? A terapia vibracional é muito usada, né? Porque muitas coisas são terapia vibracional. Acupuntura é terapia vibracional, homeopatia, antroposofia, imposição de mãos como reiki, a técnica que eu uso, que é o energy healing, também e cada uma todas elas atuam sobre o campo, e isso tá ficando cada vez mais importante, porque as pessoas estão percebendo, inclusive nos hospitais, né? Isso tá começando a entrar. Sim. O reiki tá entrando, o energy healing tá entrando no Sírio, no Einstein, hospitais enormes de São Paulo que já perceberam que precisa estar integrado com isso, porque não estamos falando só do corpo, né? Já entenderam isso, então eu acho que todas são muito válidas, cada uma usa uma técnica diferente para falar e tratar a mesma coisa, que é o campo energético, né? Sim. Então, o energy healing ainda é pequeno aqui no Brasil. É menos falado, né? Você diz. Sim. E para os próximos tempos, assim, futuro, quando a gente pensa em futuro, eu sempre gosto de perguntar como que você vê. Porque a gente teve uma mudança, né, pandemia para cá. Então, na pandemia foi aquele boom do autoconhecimento, o autodesenvolvimento, todo mundo já... eu costumo brincar que quem não mudou na pandemia não muda mais. Então, foi um grande estágio, um grande teste, e de lá para cá a gente viu, assim, explodirem, né, várias técnicas e várias formas de abordagem. Como é que você vê daqui para frente? Olha, eu acho difícil a gente conseguir se cuidar sem agregar alguma técnica vibracional no nosso autocuidado, assim. Porque eu acho que cada vez mais vai ficar mais claro, porque agora a ciência está começando a deixar claro que isso existe, que é concreto, que é possível medir, que é possível falar sobre isso, estudar isso. Então, isso vai começar a entrar na vida nossa de forma... eu acho que esse é o próximo passo, assim, da nossa evolução como humanidade em termos de saúde. É entender que o energético veio para ficar, assim, e que isso vai ser, né, a gente vai ter que sempre estar pensando sobre isso. Então, eu imagino que a gente vai precisar ser educado sobre isso, que a gente vai precisar, sempre que for tratar questões do corpo, ter isso de forma integrada, então, né, e que isso se torne mais acessível também, porque ainda é um lugar, né, acessível não só financeiramente, mas também nesse lugar mais da compreensão que as pessoas têm sobre como usar isso, né? Então, eu imagino que o futuro vai ser baseado nisso, assim, no lugar da saúde. Porque não tem muito pra onde ir. Essa né? Há milênios a gente fala disso. Fala disso, exato. Eu costumo dizer também que as pessoas, elas têm muita dificuldade de acreditarem naquilo que elas não estão vendo. Então, assim, você vai no médico, ele passa um remédio, você vai na farmácia, compra um remédio, você toma. Aí as pessoas colocam uma certa confiança, né? Sim. E quando a gente tá falando de energia, parece que não tem valor. Você sente isso também? Sinto, e eu acho que isso tem a ver com como a gente não foi educado a estar conectado a esse... Porque assim, né? Isso que eu falei na apresentação, você falou, desde criança eu percebo o campo. A gente tem essa conexão com o campo muito forte, mas a gente vai perdendo, porque é isso, ninguém fala sobre isso, ninguém explica. É uma coisa assim que às vezes pode ser até, né? Não, isso daí sabe... É místico, não quero saber, é um negócio que não tem valor, que não existe, se eu não tô vendo, não existe. Só que a gente vê, na verdade, a gente percebe, na verdade. A gente só não valida, né? Eu falo pros meus alunos,
A minha maior função aqui é fazer vocês perceberem que vocês já percebem. Porque no meio das meditações lá que eu tô lá falando pra pessoa sentir, né, aqui no peito, o quarto chakra, ela fala, nossa, antes de você falar, eu já tava sentindo. Olha só que... Eu falei, então, é um lugar que as pessoas só precisam de alguém que fale pra elas, olha... Deu uma ordem, tenta perceber isso, e a pessoa fala, já tava percebendo. E sabe, então é um negócio que a gente precisa reintegrar essa percepção do campo. Você acha que a maior dificuldade das pessoas é por não se manter no momento presente? Sim, sim. Tá todo mundo lá na frente, é assim, metade da roda astrológica é todo mundo lá na frente, o resto todo mundo lá no passado e pouquíssimas pessoas aqui agora. Sim, exatamente. Eu acho que isso tem a ver com a desconexão com o corpo. Porque é o corpo que traz a presença, né? Assim, na terapia vibracional, a gente fala que a presença é o primeiro centro de energia, o que liga a gente à terra, né? É o primeiro chakra base, né? Que as pessoas falam. E assim, a gente ficou tão mental, culturalmente, né? Principalmente depois que começou a entrar os nossos dispositivos, computador, celular, que é muito mental, né? Um lugar muito virtual, assim. Então, a gente fica com a energia daqui pra cima, sabe? E a perna, a gente nem lembra que a gente tem. A sola do pé, a gente esquece completamente. Sim. E aí, é só essa questão da gente se reconectar com, nossa, eu tô sentindo minha sola do pé. A energia já desce pra lá, porque a sua consciência levou. Perfeito. E aí a gente vai voltando à nossa presença, e aí a gente vai começando a se reconectar com essa percepção do corpo e do campo. Perfeito. Mariana, a gente tá já caminhando pro fim, passa rapidinho, você viu? Verdade. Mas a gente quer saber como é que você caiu, né? Como a gente apresentou, é desde criança tudo, mas o que você fazia antes e como é que você foi por essa jornada? Nossa. Suponho que não seja na dor, né? No amor, né? Alguma coisa aconteceu. Bom, eu sempre fui uma pessoa sensível, né? Então, qual o seu signo? Touro. Olha, mas eu tenho Marte em Peixes, Lua em Aquário. Eu diria, eu chutaria Peixes, mas ok. Esse meu Marte é bem forte. Mas acho que talvez por isso, pela parte taurina, eu tenha ido muito pro corpo, sabe? E desse lugar de falar, é no corpo que acontece o negócio, sabe? E então eu comecei, eu era muito sensível tal, e tinha essa percepção do sutil muito forte. Então eu queria ir pra arte, porque eu achava que tinha a ver comigo. Eu comecei pela arte, então eu comecei, na verdade, pelo teatro. E aí me veio essa coisa do corpo, da energia, porque eu falava, nossa, agora eu entendi que o trabalho do ator é modular energeticamente o que tá, né, para você produzir uma impressão estética com o seu corpo, que tem a ver com essa modulação que você faz no lugar energético. Claro que eu não falava dessa forma, porque eu não tinha todo esse vocabulário energético. Então, eu comecei a minha pesquisa por aí, assim, né? Por esse lugar de perceber que era possível manejar no sutil, né? Com a intenção, com o trabalho ali do ator. Eu comecei por esse caminho do ator, de ser uma atriz e começar a modular isso. E aí, disso eu fui mais para esse lugar da comunicação. Eu fiz faculdade de comunicação, na verdade, de cinema. E aí, só que eu sempre tive muitas questões de ficar sofrendo, sabe, sempre dores várias. E eu sempre busquei a parte da cura, para mim, né, como uma coisa que eu queria me curar, né? Então, tanto que quando eu fui fazer minha formação de terapia vibracional, eu cheguei lá falando, eu tô aqui porque eu quero muito ser artista e eu não sei como fazer isso, tem alguma coisa que me bloqueia, eu preciso curar um monte de coisa e tal. E eu gostava muito de estudar, então eu falei, vou pelo estudo aqui. E aí, quando eu fui me curando, eu fui percebendo que, na verdade, a arte me levou para esse lugar, sabe? E que aí eu cheguei lá, e olha só como é a nossa vida, né? As decisões que a gente vai tomando pelo sentir ali, né? Do que a gente precisa. E aí, nos 2 anos de formação, eu falei, nossa, na verdade, acho que eu não sou só artista. Acho que eu sou outras coisas também. E aí eu fui, né, eu aprendi as técnicas, eu já tinha feito fenomenologia também, né, que também era um estudo do sutil, mas mais ligado ao processo de desenvolvimento, não só ao campo energético, né? E então isso foi se integrando ali dentro de mim, se encaixando, e tudo foi fazendo sentido.
E aí foi meio assim, vim pela arte, caí na cura, foi uma coisa que eu sempre me interessei, sempre fiz terapia, mas de vários tipos, então era uma entusiasta, assim, de todas as técnicas possíveis. E aí fui me formando para eu mesma me tornar uma terapeuta e facilitadora de desenvolvimento, né? Que é o que vem mais da fenomenologia. Então, é uma arte de curar, né? Não deixa de ser. Exato, é. Olha só. Sim. E essa jornada tem quanto tempo já? Nossa, isso já tem, acho que desde que, assim, né, quando eu tava no teatro, já faz mais de 10 anos, assim, né? Então, lá eu comecei minha pesquisa. Porque eu até eu fiz uma residência que era teórico-artística de uma pesquisa, que era o papel do corpo na experiência. Lá eu comecei, assim, há 10 anos, e eu nem tinha feito esses cursos que depois foram as técnicas que eu falei, assim eu vou aplicar. Mas lá eu já estava nesse lugar de quero trabalhar isso, quero estudar isso, quero aplicar isso de alguma forma. E aí, depois foram me vindo as ferramentas, que foi a formação de terapia vibracional, de fenomenologia. Muito bom. E quais são os próximos projetos? Se o pessoal quiser te contactar, por onde que eles podem ir? Bom, eles podem ir pro meu Instagram, que agora é amarifernandesg. Acho que agora a gente coloca aqui. E também tem nosso canal no YouTube, que agora ainda se chama Voa, mas a gente também vai mudar pro meu nome, tá nesse processo. E eu tenho o consultório, né, onde eu atendo individualmente, aí a gente faz esse percurso todo de reconstrução, reconstituição do campo, individualmente, a história de cada um. E a gente tem a nossa jornada online, que é o Muda, que aí é um processo que é mais forte no pedagógico ali, de aprender realmente o que é o campo, como se relacionar com ele, como perceber ele, vai desenvolvendo a percepção sensorial sutil, que é o que a gente chama de PSS, que vai percebendo o que está ali no campo para poder se reconectar com a sua verdade, né, do que está ali energeticamente, e fazendo todo esse percurso que é pedagógico, mas é terapêutico também. E lá a gente faz encontros, né? Então lá consegue falar diretamente comigo, quando a gente se encontra todo mundo. É uma comunidade. É muito bom. Mariana, a gente quer agradecer muito a sua presença, a sua participação, os seus ensinamentos, né? Acho que quem tá ouvindo, quem tá vendo a gente, com certeza vai ficar mais tocado ao ouvir, né, esse episódio, justamente porque é necessário, né? É necessário a gente se conhecer através, é claro, também das nossas emoções e do nosso campo. E eu não sei se vocês conhecem ainda, mas a WeMystic, além de podcast, além de site, de vários conteúdos, a gente também tem uma loja online de vários produtos esotéricos, místicos, feng shui, tudo ligado aí para ajudar cada vez mais na parte física esse processo energético. E a gente queria te presentear com um kit nosso. Tá aqui do ladinho. Olha, muito obrigada pela participação. Nossa, Pode obrigada. abrir se você quiser. A produção escolheu a dedo. Nossa, então... que lindo. Pois é, tudo isso lá da loja da WeMystic. Sabe que eu tava querendo muito... Olha só como é a vida, né? Eu tava querendo muito essa pedra. Você não contou pra ninguém aqui da WeMystic. Então a gente entrou no seu campo. Foi o meu campo que se comunicou com o de vocês. Exatamente, tá vendo? Nada é por acaso. Lindo, muito obrigada, amei. Que esse traga aqui bastante energia, legal. Né? Prosperidade aí pros seus próximos passos. Obrigada. Muito e obrigada, eu agradeço muito pela oportunidade também. A gente que agradece e volte sempre. Obrigada. E você que está escutando e vendo a gente, semana que vem tem episódio inédito, compartilha com todo mundo, já comenta, já deixa seu like e não esquece de curtir aqui e de seguir o nosso canal. Um grande beijo e até a próxima.